realmente você que quer construir sua casa de isopor, você que quer investir, você que quer é profissional e quer se especializar nessa área, né? Então você vai trazer as dúvidas. Então é uma coisa leve, né? Então eu vou tirar as dúvidas. Eu sei como é que é. Já tive antes de me tornar especialista, eu tinha muita dúvida, procurava informação a respeito de EPS. EPS é difícil você encontrar informação. A gente não tem uma pós-graduação, a gente não tem um livro falando a respeito de EPS, tipo um exemplo, uma Bíblia, né? Que você possa seguir. Então é pouca informação. Então hoje o objetivo é tirar dúvida, beleza? Primeira coisa, para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros, sou engenheiro civil, tenho uma vasta carreira na construção civil em grandes construtoras. Hoje eu tenho uma empresa, uma construtora, e eu sou especialista na construção de casas de isopor, beleza? Então vamos lá. E é o seguinte, pessoal, antes de eu começar já a responder, a ideia sempre é o quê? O meu foco é que você construa com segurança, na metade do tempo, e com 30% de economia. É isso que o EPS propicia a quem escolhe esse sistema construtivo para fazer a sua própria casa ou para investir, tá bom? Então sempre vai ser direcionado para isso, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, pergunta, né? Ó. Não tenho experiência, não sou da área, mas quero construir a minha casa. O que você aconselha? Consigo construir sozinha? Então, pessoal, um dos pontos positivos do EPS é que, sim, mesmo você não tendo conhecimento técnico, é possível você construir mesmo sem experiência nenhuma. Claro, você tem que buscar informação com qualidade. Eu sempre costumo falar, buscar informação com procedência. O que é informação com procedência? Informação testada em obra. Né? Quem já acompanha os meus vídeos sabe que eu bato nessa tecla. Então, é assim, como a gente não tem uma norma específica, como a gente não tem um livro a seguir, não tem uma pós-graduação, então os especialistas a gente vai aplicando em obra e vai criando experiência naquilo e aí compartilhando. Então você precisa adquirir conhecimento através de profissionais que têm know-how com isso, que foram lá, aplicaram na obra e pode replicar para quem não tem experiência. Agora, como? Tá, mas mesmo assim, tudo bem, eu não tenho experiência, mas como eu consigo isso? Porque a montagem do painel monolítico ela é de uma montagem mais simples. Né? Então, vou dar um exemplo. Vamos dar a fundação. A fundação, que é a base da casa, ela é mais simples do que a convencional. A convencional, muitas vezes tem lá estaca, depois tem bloco, aí você já fala, nossa senhora, né? Eu não entendo nada, não sou engenheiro, não sou arquiteto. No caso do EPS é o quê? É um negócio no chão, assim, é uma laje apoiada no chão. Então, todas as etapas da obra, ela é simples, né? Ela é de fácil entendimento. Quando chega a montagem do painel, a mesma coisa. Então, o painel, ele é pré-fabricado, certo? Então, ele vem, os painéis você precisa montar ele no canteiro de obra, né? Posicionar, alinhar, travar. Então, são sequências construtivas que mesmo uma pessoa leiga, mas que esteja interessada, ela consegue, através, por exemplo, de um curso de EPS que seja bem detalhado, ela vai conseguir seguir um passo a passo e isso vai ser simples para que você possa, ou você mesmo, contratar os profissionais, ou você contratar uma empresa para executar a sua obra, beleza? Então, sim, é plenamente possível desde que tenha informação com procedência. Para montar orçamento de casa em EPS, o cálculo é por metro quadrado? Pô, essa daqui é boa. Vamos lá. Não existe cálculo por metro quadrado na construção de casa, certo? O que a gente está focando aqui hoje? Construção de casa, certo? Não existe, essa conta não bate. Quando que essa conta bate? Quando você vai replicar, vamos supor, eu vou construir 50 casas com a mesma planta, com o mesmo tipo de acabamento. O metro quadrado vai bater. Então, quando você chega lá e fala assim, uma empresa te oferece um orçamento e fala, o meu metro quadrado para construção de EPS é X. Você não pode seguir essa metodologia. Como é feito? Cada projeto tem a sua particularidade. O EPS ele é calculado por metro quadrado de painel. Tá vendo aqui atrás? Ó? Aqui, ó. Olha só. Então, o que acontece? Conforme o seu projeto, quanto mais painel,
ele vai ficar, teoricamente, mais caro, certo? Então, às vezes você vem com uma planta que ela não tem grandes vãos, é uma planta aparentemente simples, quadradinha, com grandes corredores. Muitas vezes o seu orçamento vai ficar mais caro, né? Às vezes você vem também com pouca parede, mas com grandes vãos. Então a gente precisa fazer alguns reforços estruturais para viabilizar aquele projeto. Então, assim, cada projeto tem que ser calculado. Então, qual é a melhor forma de você orçar a sua casa de isopor? Preço fechado. De novo, você está vendo que bate com a pergunta número 1. É você ir atrás de informação com procedência e profissionais com procedência, certo? Então, ele vai fazer um orçamento específico para o seu projeto. Então, não pode ser calculado por metro quadrado, beleza? Já tenho um projeto arquitetônico de como eu quero a minha casa. Beleza, então isso é comum a todos, certo? Eu preciso de um projeto específico para a EPS? Não sei se é possível fazer qualquer planta de isopor. Pergunta muito boa. Pessoal, esse aqui vai ser uma resposta quebrando mitos. Então, vamos para a resposta. Você não precisa de uma planta específica para construir com isopor. Não precisa de uma planta específica para construir com EPS. Beleza? Essa foi a resposta. Agora vamos fazer o comentário. Eu sempre costumo dizer, aparece muita gente no meu escritório, nossa, eu contratei um engenheiro, um arquiteto, e ele disse que precisa fazer um projeto específico. Então, pessoal, não existe isso, tá? Existe um detalhe. Sempre num projeto de EPS, a gente vai ter que ter algumas peças em concreto armado, isso é normal, beleza? E lá, usando aquela pergunta número 1, mesmo que você não tenha experiência, tá? Só vou voltar e fazer um comentário lá. Você não tem experiência, se você fizer um curso detalhado, na hora de você utilizar e ter que incluir essas peças de concreto, o curso tem que te ensinar a contratar um profissional. Então, ó, nessa parte aqui você vai contratar um engenheiro para fazer um projeto, certo? Então você vai utilizando profissionais para montar a sua obra. Agora voltando nessa daqui, era só um comentário para complementar lá. Então, o que acontece? Não existe isso. Então, eu tenho um grande vão. Você vai poder usar o EPS aguenta sim, só que vão precisar de alguns reforços. O que são reforços? Pilares e vigas de concreto armado. Rodrigo, pode utilizar, aproveitando, pode utilizar a estrutura metálica? Não. Né? No EPS a gente vai utilizar concreto armado, beleza? Por conta das uniões e tal. Então, o ideal é que se utilize concreto armado. Então, outro detalhe, posso construir sobrado? Que entra nessa pergunta também, né? Porque qualquer tipo de projeto, mas o meu projeto ele tem a minha área gourmet ela tem 12 metros. Então a gente já fez obras com 20 metros de vão, certo? Com aberturas de 6 metros. Então você pode sim, qualquer tipo de projeto, qualquer planta arquitetônica pode ser executada em EPS sem modificar o apelo arquitetônico do seu projeto, beleza? Quais erros preciso me atentar ao iniciar uma construção de EPS? Vamos falar um pouquinho de fundação. Fundação do EPS, né? Então, ó, o erro. Se a empresa que você contratou, ou se você mesmo... porque vamos lá, pessoal. Se você não é engenheiro, não tem experiência nenhuma, você vai precisar, por exemplo, contratar um engenheiro para fazer o cálculo da sua fundação. Tem que ter um projeto de fundação. Primeiro erro, Júnior. Apareceu uma fundação que não é radier. Beleza? Ó, o que é radier? Radier é uma laje, todo mundo sabe o que é laje, né? Vamos lá. Laje é o que faz a cobertura da casa, hoje em dia que tem aqueles isopor, né? Que é EPS, certo? Então a gente vai fazer uma parecida com aquela no chão. No EPS não tem aquela convencional, faz as estacas, blocos e vigas, que o pessoal costumava falar, o alicerce, né? As cintas da fundação, certo? Então, primeira coisa, não vai cometer o erro de utilizar a fundação errada. Tem que ser radier. Fechou? Segundo erro que você tem que evitar na hora de fazer uma construção de EPS, você tem que notar as placas que vêm de EPS, a empresa que você comprou, ela tem que te passar a forma de montagem, certo? Esse daqui é um erro, assim, enorme. Como funciona isso? Você aprender como... Porque, no geral, você montar numa estrutura de EPS
ela é igual para todos. Existem vários sistemas, certo? Então, eu tenho um tipo de placa ondulada, o outro fornecedor de placa, ele vende uma placa, por exemplo, igual essa daqui, ó, de micropilares. Eu tenho placa eletrosoldada, tem vários tipos de placas. E aí, como é que funciona? Cada fornecedor, ele fornece aquela placa e a forma de montar é dele. No geral, a sequência de montagem ela é igual, só que existem detalhes construtivos que o fornecedor dessa placa precisa te informar, beleza? Então isso é fundamental você se precaver com isso. Opa, desculpa. Você se precaver com isso, certo? Então ele vai passar como que você faz a montagem, beleza? E mais uma, para não alongar muito, essa daqui é legal, ó, um erro. Não pode, se você contratar uma empresa, por exemplo, ou você mesmo vai montar, você não pode concretar a sua laje antes de fazer o reboco das paredes. Esse é um erro também que eu costumo ver muito e faço muita recuperação de obra por conta disso, tá? Então como é que é? Monta o painel, chapisca, reboca, aí você vai montar a sua laje. Eu vejo muita gente fazendo o quê? Chapisca, monta a laje, concreta a laje, depois reboca. Isso vai gerar o quê? Patologia na sua parede, ela vai entortar antes do tempo, por quê? Quando a gente põe carga no painel, ele vai querer entortar, isso é natural. Quando ele está com o reboco pronto, ele não vai entortar, ele vai aguentar essa carga. Então ele vai deformar um pouquinho, mas está dentro dos nossos cálculos. Se você põe essa carga antes, ele já deforma de uma vez, e aí quando você for rebocar, ele já deformou. Quando tirar a escora da laje, ela vai deformar mais ainda. Vão surgir patologias, trincas, beleza? Eu quero saber quanto de porcentagem eu vou conseguir economizar utilizando o sistema monolítico de EPS, a casa de isopor. Pessoal, no geral, 30%, tá? Mas eu gosto de ser bem franco com as coisas, né? 30% onde? Até a estrutura. Então, imagina, a etapa cinza da sua casa, ela vai ficar 30% mais barata. Existem algumas questões aí, né? Igual eu falei, tem o projeto, às vezes a sua casa tem muito mais painel do que a do outro, né, do seu vizinho, por exemplo. Então a dele pode ser que, a sua pode ser que dê 25% e a dele os 30%. O que é o ideal, tá? 30% de economia é o ideal do EPS. E você vai conseguir atingir isso. De novo, você tendo informação com procedência, com passo a passo, né? Você acompanhando a sua obra de forma correta, vai dar esses 30%, e se o seu projeto tiver também um aproveitamento positivo de placa, vamos dizer assim, beleza? Então, 30%, tá? Pode pôr isso aí. Dependendo do projeto, às vezes ele é muito complexo, então ele pode cair um pouco, óbvio, tá bom? Quanto ao painel, você pode dar sugestão de fabricantes idôneos de certificados? Isso é um pouco complexo, tá? Assim, tem muito painel bom no mercado, e assim como também tem muito painel ruim, né? Então, eu não vou falar de marcas, beleza? Vamos falar, então vamos, para não ficar em cima do muro, né? O que eu vou dizer então para você, para te ajudar aí? Eu escuto muita gente dizer assim, não, o painel brasileiro não é bom, vamos nessa linha aí, beleza? Então o que eu sugiro para você? O painel italiano, às vezes é famosão, né? Fica na internet ali o tempo todo. Ele é bom? Ele é bom, claro que ele é bom. Mas eu vou dar sempre o exemplo que eu falo da fundação para um prédio. Vocês já escutaram aquela história? A gente chegava antigamente lá pro avô, pro tio, pro pai, falava assim, e esse alicerce aqui dessa casa? Ele falava assim, isso aqui aguenta um prédio. Pessoal, é uma casa. Se você vai gastar dinheiro na fundação para aguentar um prédio, não faz sentido, entendeu? Você tem que fazer uma fundação que vai aguentar uma casa, beleza? Vou trazer essa analogia agora para o EPS. Aí eu escuto muito falar assim, mas o painel nacional é ruim, o painel nacional é ruim. Então, às vezes, Robson, você tem aí na sua região uma empresa que ela tem o certificado. O que é o certificado? Certificado é um laudo de rompimento, tá? Então, grave isso daí, ó. Um laudo de rompimento. Se você tiver ele na carga axial, que chama, que é esmagando, assim, ó. Você pega aqui o painel, ó, e põe uma carga aqui em cima e vai esmagar ele no chão, certo? Sendo da empresa, você tem que olhar lá e ver se o laudo está escrito o nome da empresa, tal. Você compara, tendo esse laudo
de carga axial, no geral ele vai aguentar, certo? Vamos continuar a resposta. Agora, às vezes o painel estrangeiro, vamos supor que ele aguente, assim, ó, 50 toneladas, por exemplo. Eu não estou dizendo que é isso, tá? É uma suposição. Ele aguenta 50 toneladas. E o brasileiro, ele aguenta 15 toneladas. É uma suposição, tá? Não é essa a proporção. Mas quantas toneladas eu preciso para construir minha casa? Supondo que a gente precise de 8 toneladas, um exemplo, beleza? Ou seja, se você tiver um painel estrangeiro com preço acessível, cara, show de bola. Geralmente não é, tá bom? Então, mas eu vou, nossa, o brasileiro lá, ele vai cair. Não, ele não vai cair. Então você vai ter um preço geralmente mais acessível, desde que a empresa tenha esse laudo de rompimento axial, beleza? Então ele vai suportar sim a carga, tá bom? Então eu vou ficar nessa, tá? Então você olha lá, pergunta essa empresa, ó, você tem duas coisas, entra na resposta anterior. O cara vai te mostrar, ele vai te ensinar como faz a sequência de montagem, não é ensinar você a fazer sua obra, tá? É a sequência de montagem. O que é a sequência de montagem? Vamos aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um reforço, é um encabeçamento. Onde que ele vai? Ele vai aqui, ó. Opa, tá vendo aqui, ó? O que acontece? Esse aqui é do meu sistema, certo? Então, o que o fabricante tem que te mostrar, tem que te passar detalhadamente? Qual tipo de reforço vai em cada lugar, certo? No geral, é sempre o mesmo, mas ele tem que te mostrar, olha, e quando chegar essas placas, os painéis para você, tem que vir com todos os quantitativos. Então tem que vir os encabeçamentos, tem que vir ali, ó, o band-aid, o famoso band-aid, tá aqui, ó. Olha ele aqui, que vai aqui assim, ó. Entre outras coisas, tá bom? Então eu acho que eu fico nessa. Você dá uma olhada, tendo o laudo de rompimento axial, show de bola, beleza? Vou deixar aqui um comentário. Vai lá, se for da sua região, visita uma obra, beleza? Visita uma obra da empresa, visita a linha de produção deles, isso é o que vai te dar mais segurança, tá bom? No caso de eu contratar uma construtora para construir a minha casa, quais são os principais pontos que eu preciso ficar mais atenta? Sou totalmente leiga, tenho receio de não conseguir supervisionar. Pessoal, essa daqui também é maravilhosa. Vamos lá. Eu até comecei a comentar, né? Então, ó, quais são os principais pontos que você deve se atentar para a construtora que vai fazer? Primeira coisa, tipo de fundação. Então, se você contratou um projeto com um projetista, o tipo de fundação tem que ser radier, por exemplo, certo? Deixa eu ver aqui. Quais são os principais pontos que eu preciso ficar mais atenta? Beleza. Outro detalhe, aqui a gente entra um pouco na parte técnica, não tem jeito. Primeira coisa, você precisa entender um pouco a sequência de montagem do EPS. Não tem jeito, senão você realmente não vai conseguir supervisionar. Quando a gente fala supervisionar para uma pessoa leiga, igual a Bianca, você vai chegar lá, não é que você vai tocar a sua obra, mas você precisa, pelo menos, entender qual a sequência de montagem do EPS, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Faz a fundação. Qual a segunda etapa? Eu vou fazer os arranques, certo? Então, tá vendo? Opa, mas o que é arranque? Eu tenho vídeos aí explicando o que é arranque. Então, assim, ó, tá fazendo o arranque. Beleza. O arranque, se você tiver informação com procedência, o arranque do EPS, geralmente ele é uma barra de ferro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho, mas beleza. Uma barra de ferro. Qual a bitola? O que é bitola? Então, a bitola de 8 milímetros, geralmente uma barra de ferro de 50 centímetros. Esses detalhes é que você vai ter que prestar atenção tecnicamente. Se eles estão colocando na distância correta, que é 50 centímetros, geralmente, um do outro. Por que eu falo geralmente, tá, pessoal? Igual eu falei, cada sistema, às vezes ele pode falar assim, não, o meu vai montar com 80, o meu vai montar com 40, então você vai precisar seguir isso daí. Mas, no geral, a gente faz com 50, com uma barra de 50 centímetros entre eles e uma barra de 50 de 8 milímetros. Fixada como? Não precisa colar, é só na marretada, fura e dá uma marretada. Tá vendo quanta informação tem só nessa passagem da fundação para o início da montagem do painel? Tá? Então, o que eu posso dizer? O que você tem que fazer? Reúna informações da sequência de montagem do painel, beleza? Essa é a primeira coisa, para você poder ficar atenta.
Por quê? Você sabendo essa sequência de montagem, você vai ver se a empresa realmente tem o know-how para fazer a montagem da sua casa. Se começar a montar, um exemplo, geralmente a gente sai com o painel de canto, você sai montando ele de canto, porque ele vai fixando melhor, existe uma série de coisas. O cara chega lá, começa a montar no meio, você já vai falar, opa, tem uma coisa errada. Então entende que a sua maior defesa é você ter o conhecimento mais aprofundado possível do sistema, beleza? Outra coisa que você pode se atentar, eu comentei lá também. O cara fala assim para você, não, eu vou montar sua casa em 3 dias. Né? Ó, isso são prazos um pouco esquisitos. Não, não se preocupa não que todas as minhas obras eu concreto a laje antes de fazer o reboco. Então, ó, outra dica que você pode ficar de olho, isso não existe. Começou a ver essa movimentação? Outra dica. Fez as instalações elétricas e hidráulicas, tá falando que vai fazer depois do chapisco. Também já vi isso. Não é. Então ele vai fazer o quê? Lembra dos arranques que eu acabei de falar? Então ele vai posicionar o painel, com o painel posicionado, ele vai colocar as instalações hidráulicas dentro, certo? E as elétricas também. E depois ele vai chapiscar e depois ele vai rebocar. Então tá vendo que são várias etapas. Então eu diria que você tem que prestar atenção se eles não estão queimando ou deixando de fazer alguma etapa, beleza? E sempre visitar uma obra da construtora que você contratou. Tem que ir lá, dica de ouro, hein? Eu sou dono de construtora. Quando um cliente fala assim para mim, eu posso visitar a sua obra? Eu falo, claro, sem dúvida, eu gosto, eu quero que visite minha obra. Aí eu falo, quando que você quer? Você pode no final de semana? Eu quero amanhã. Ah, pela manhã. Nossa, eu adoro. Eu falo, putz, esse sim. Porque você vai pegar a empresa, entre aspas, no contrapé. Então, uma terça-feira de manhã, você vai levar ele na obra, tem que estar uma equipe lá, tem que estar trabalhando, tem que ter barulho na obra. Então, você vai ficar atento a isso. Então, vai lá, visita a obra primeiro, beleza? E aí, depois você, antes de fechar o contrato, e aí, na hora que você fechar, você vai seguir algumas dicas que eu passei para você, tá bom? É fácil montar uma equipe para construir com o EPS? Pessoal, por incrível que pareça, sim, é fácil. Tem muita gente que fala assim, mas eu não encontro especialista de montagem de painel de EPS. Claro que você não encontra, porque é um nicho, é um mercado em expansão, não é novo, tá? O mercado tem mais de 15 anos no Brasil, só no Brasil. Então, mas ele está em expansão. E muita gente, mas muita gente não tem conhecimento técnico, tá? Os profissionais. Então tem a maioria mesmo, né? Então, assim, 99% dos engenheiros, por exemplo, nunca tiveram contato com o sistema, né? Então, você pode no primeiro momento achar assim, não tem como. Então, eu até ensino como montar a equipe, né? Então, não é difícil. Mas tá, vamos para a resposta, né? E como que eu monto a minha equipe? Cai muito no que a Bianca perguntou quase agora. Ó, não tenho experiência, vou contratar uma construtora, o que eu faço para não cair num golpe, para não, né? Foi alguma coisa assim que ela perguntou. Você tem que aprender a sequência construtiva, beleza? Para que você vá passar isso para o profissional. Porque você não vai chegar assim, quem vai montar o painel não é um ajudante, por exemplo, vai ser um carpinteiro ou um pedreiro, né? Porque ele precisa entender algumas coisas de prumo, esquadro. Você, se você for leigo, deixa eu só ajeitar aqui sua pergunta, para ver seu nome. Aqui, Júnior. Então, se você for leigo, né, você não vai entender de prumo e esquadro, por exemplo. Não tem problema. Isso não vai te impedir a construir sua própria casa de isopor. Eu sou engenheiro. Claro que eu entendo de prumo e esquadro, mas sou eu que vou lá na obra posicionar o painel? Não, não sou eu. Né? Eu entendo de prumo e esquadro porque eu sou engenheiro, eu tenho que saber disso. Mas você vai contratar um profissional que entenda de prumo e esquadro. Então, você sabendo a sequência de montagem, por isso que tudo passa pelo conhecimento, não tem jeito. Você sabendo a sequência de montagem, você vai pegar um pedreiro ou um carpinteiro qualquer e vai ensinar ele. Falar, olha, tem uns detalhes construtivos aqui, olha lá, ó, são detalhes. Quando você for colocar o painel, você trava assim, trava assado. Então você tendo que seja um curso passo a passo, por exemplo, para que você possa seguir aquilo ali, então você vai lá, contrata o carpinteiro ou pedreiro e fala, olha, preciso que você faça assim, ó. E ele, como profissional, já vai entender na hora. Porque eles adoram trabalhar com isso aqui. Eu tenho um mestre de obra na minha equipe que ele é apaixonado por isso aqui. Eu sempre falava, pô, você vai amar, você nunca mais vai querer fazer a convencional. E não deu outra.
Hoje ele adora fazer, é muito mais prático e mais fácil de montar, beleza? Então é fácil sim, viu? Quero construir minha casa em EPS, o painel de isopor compra pronto? Então, vamos lá, pergunta. Lucas, né? Ó, quero construir minha casa em EPS. O painel de isopor compra pronto? Então chega o painel pronto? Sim. Então você vai escolher uma empresa, né? Você vai pesquisar lá e ela vai te fornecer o painel igual tá aqui, ó. Né? Não precisa ser exatamente igual esse, tá? Existem vários tipos de painel. Então ela vai te fornecer o painel, que é o isopor, aqui, ó. O que é o painel de EPS? Isopor, que é o EPS, malha de um lado e malha do outro. Pronto. Isso aqui é um painel monolítico de EPS. Monolítico de EPS. Ele vai chegar desse jeito aqui na sua obra, tá bom? Tem profissionais, como eu, que montam meus próprios painéis, tá? Mas, aí assim, se você tá pensando em você mesmo construir, aí não, você não vai começar montando painel. De jeito nenhum. Isso é uma coisa que eu deixo bem claro. Não monte seus painéis, tá? Eu sou engenheiro há 17 anos, eu tenho bagagem já para... primeiro, comecei comprando, fiz inúmeras obras, e aí eu conheci mecanicamente de fato o sistema, e hoje eu monto, tenho equipe de montagem, tá? Então você vai chegar desse jeito. Por exemplo, os meus painéis, eles são de 1,80 por 3 metros de altura. Pode ser que a empresa na sua região seja com 2 metros, com 1,60, cada um vai variar. Então ele vai chegar lá com 1,60 e você vai começar a montar, encaixar eles. Por isso, olha só, é uma montagem de encaixe, pessoal, literalmente de encaixe. Então você vem encaixando um painel no outro, depois você vem fazendo as aberturas, tá? Então ele vai pronto e igual comentei lá na outra. A empresa tem que te fornecer os reforços, tá? É muito importante que eles forneçam o reforço, beleza? Rodrigo, a parte de instalação elétrica e esgoto muda alguma coisa para o EPS? A forma de executar, né? Como é que eu vou montar uma tubulação, como é que eu vou montar uma conexão, não muda, né? Ela é igual. Só que aí a forma que você vai acessar a parede para montar, aí muda tudo, certo? Por que muda tudo? Um dos pontos daquela economia de 30% tá na instalação elétrica e na hidráulica, né? Olha um exemplo aqui, ó. Olha isso aqui. Né? Eu não sei, às vezes quem tá aí já fez obra. Quem nunca fez obra, isso aqui é um registro, certo? E aqui eu tenho conexões, beleza? Se fosse uma parede de alvenaria, não teria essa voltinha aqui, ó. Aqui, ó. Não teria essa voltinha aqui, ó. Então esse aqui é um detalhe. Por quê? Ele vai lá dentro do isopor, ele fica um pouquinho para fora. Então é um detalhe construtivo que você pode falar assim, tá, mas e aí? Né, que eu sou leiga, o que muda isso para mim? Para você não, mas para o bombeiro hidráulico ou para o encanador que você for contratar, é muito mais fácil a montagem, muito mais rápida. E nesse momento a gente não vai ter o quê? Resíduo, descarte de resíduo, porque você vem com o soprador, sopra, ele extingue. Como que é na convencional? Reboca, corta a parede, vai encher de entulho no chão, tem que pegar ajudante, jogar tudo fora, é um custo enorme. Então, de pontinho em pontinho, você vai chegar na economia de 30%. E uma delas, uma das principais, está na instalação elétrica e hidráulica, tá? De novo, a forma de fazer as conexões, qualquer encanador consegue fazer. Agora, esses detalhes construtivos, aí você vai passar, né? Você ensinaria para ele, ou se você contratar uma empresa especializada, ela vai saber fazer isso daqui e ela vai te cobrar muito menos, beleza? Pelo trabalho. Você sugere algum tipo de impermeabilização na base do painel? Ah, legal. Base do painel, certo? Aqui é a fundação. Então tem uma laje lá no chão, a gente vai colocar ele ali. Entre a base do painel e a fundação, não sugiro nenhum tipo de impermeabilização, beleza? Por quê? Se você aprendeu o passo a passo da montagem da fundação, por exemplo, a fundação do EPS e o radier em geral, ele tem que vir com um dreno de brita. O que é o dreno de brita, né? É uma camada de brita em cima da terra, aquelas pedrinhas moídas. Quando subir a umidade de subpressão, vai pegar nessas britas e não vai ter força para subir. Supondo que tem uma subpressão forte, ou seja, um lençol freático alto, muita umidade, e ela passe, ela vai esbarrar numa laje de concreto armado, né? Puro concreto e aço. Então ela não vai passar. Beleza? Então, pensando nessa carga no meio do painel, nenhuma. Agora, você vai posicionar o painel e vai chapiscar. Quando for chapiscar, né, tem que chapiscar bem o pé dele, beleza?
Chapisco não pode economizar, Robson. O meu chapisco eu faço de quase 1 centímetro de espessura. Tá? E é dessa forma que eu ensino. Ó, chapisco não... E outra, chapisco é investimento, tá, no EPS. Por quê? Se você chapiscar bem, vai diminuir a quantidade de reboco, né? A argamassa estrutural. A argamassa estrutural, ela é uma etapa cara da obra, né? Cara, assim, dentro daqueles 30%, tudo que você economizar, pô, é bem-vindo, né? Só que para você atingir os 30%, você também precisa seguir o passo a passo correto. E um desses está aí, em você coloca um pouco mais de espessura no chapisco para economizar no reboco. E aí você vai lá no pé do painel e coloca bastante chapisco para evitar ele ficar com abertura. Só que quando você chegar com o reboco, tanto na parte externa quanto na interna, ele vai vedar, beleza? Sugiro a você que faça no pé da parede, no perímetro inteiro da casa, uma impermeabilização. Não precisa ser uma impermeabilização de manta, nem nada assim. Né? Procura um revestimento com uma certa elasticidade e passa no pé dela antes de você dar o tratamento da fachada. Pronto. Outra dica. O radier, né, com aquela laje que vai no chão, deixa ele pelo menos 10 centímetros para fora do painel. Né? Então aqui, ó. Vai fazer aqui, ó, deixa ele saindo pro lado de fora, aqui, ó, 10 centímetros. Isso aqui, ó, quando vier a chuva, vai ajudar muito no pé do seu painel, fechou? É isso aí que você deve fazer. Então, o que eu sugiro para você? Bem direto ao ponto, né? Primeiro passo, entrar na internet, fazer uma pesquisa na sua região, 3 empresas. Construção com EPS, beleza? Esse é o primeiro passo para você. Segundo passo, não tem jeito, tem que colher um pouco de informação, tem que adquirir um pouco de conhecimento a respeito da montagem do EPS, porque nesse ponto aqui tem um certo pulo do gato. Escolheu a empresa que você mais gostou. Segundo passo, vai lá visitar, certo? Ah, mas é na cidade vizinha. Pega o carro, porque vai valer muito a pena. Vai conhecer se ele for fornecer o painel, vai conhecer a linha de montagem. Se for a mesma empresa que fornece e monta, vai conhecer uma obra, certo? Então, assim, você vai ter que, primeiro, adquirir um pouco de conhecimento no sistema construtivo, na sequência de montagem, e o segundo é pesquisa, e com essas dicas, você ir lá e conseguir identificar se a empresa é idônea ou não, beleza? Então, vamos lá, ó. Pergunta, para uma casa de 70 metros quadrados, preciso de uma equipe de quantas pessoas para montar essa casa? Com 2 pessoas você faz essa montagem, beleza? Como? Lembra que eu falei lá que você vai trabalhar com um pedreiro ou com um carpinteiro? Eu sempre priorizo o carpinteiro, se possível, né? Eu tenho carpinteiros e tenho pedreiros na minha equipe. Mas por que eu priorizo? Eu vou explicar agora. 2 pessoas, ou seja, um profissional e um ajudante, como é 70 metros quadrados, eles 2 vão fazer o radier, porque o radier é simples. Igual eu falei, mesmo você não tendo conhecimento técnico, se você pegar um passo a passo, você vai conseguir acompanhar a sua obra com certeza absoluta, desde que esse passo a passo tenha procedência, de novo. Então, esses 2 vão fazer a fundação, que é coisa rápida, vai chegar o painel, sempre a montagem de painel, no máximo 3 pessoas, aí já, olha só, no máximo 3, então, para 70 metros quadrados, 2 pessoas. Esses 2 vão fazer a argamassa estrutural, e se ele for carpinteiro, tem pedreiro que monta também, ele vai lá e monta a laje. Beleza? Então, realmente, 2 pessoas você vai fazer essa casa todinha. Pessoal, olha a economia de você utilizar o painel monolítico. Tá aí, um dos grandes segredos, beleza? E, outro detalhe, que eu sempre bato na tecla, utilizando a laje convencional, pô, assim, é um produto... A minha casa é do quê? Minha casa de EPS, claro. E a laje? Laje convencional. Tem grandes vãos na minha casa? Tem um vão de 9 metros. E aí, a laje do quê? Convencional, trelicinha e EPS, tá? Então ela é mais barata, e aí qualquer profissional do mercado, ele vai conseguir montar uma laje dessa, porque todo mundo está acostumado. Então a gente tem que simplificar a coisa, a gente tem que parar assim, às vezes olhar e falar, não, bom é só o que está lá fora, e não é. Né? Tem muitos profissionais bons aqui e muito painel de qualidade. Casas de isopor são seguras iguais às convencionais? Resposta direta, sim, sem dúvida nenhuma. Agora vamos lá para complementar. Todo sistema construtivo, ele é seguro, certo? Qualquer um que você contratar é seguro. Vão chover no molhado, né? Desde que o profissional tenha gabarito para aquilo, beleza?
Ele tenha conhecimento técnico para aquilo. Por que eu tô falando isso? Se você vai para a estrutura metálica, ela bem feita, pô, vai aguentar. Só que vamos agora para os detalhes. A estrutura metálica é uma estrutura que ela tem uma certa movimentação, muito maior do que as outras. Então, por um lado, ela ganha, que você vai conseguir grandes vãos, por outro, ela também tem uma grande deformação, então tem que ter alguns cuidados construtivos. Mas ela é segura. E ela é apoiada, imagina assim que... imagina que a gente vai pegar 4 apoios, né? Então assim, ó, 4 apoios e a gente vai apertar aqui, ó. Pronto, pega um dedo e aperta assim no seu braço. A convencional e a estrutura metálica, ela apoia só um dedo. Imagina que eu tenho só um dedo apertando no chão. O EPS, ele apoia uma mão, então ele fica mais descansado para trabalhar. A forma da distribuição de carga dele é diferente, então ele trabalha mais leve, é mais bem aproveitado, já é utilizando tecnologia, beleza? Então, e a convencional? A convencional também parece com a estrutura metálica, que aí sempre vai ser uma coisa pontual, assim, no chão, beleza? Então, além dele ser a mesma segurança, você tem essa questão dele trabalhar mais leve. Então, é melhor estruturalmente? Não é melhor estruturalmente, são do mesmo nível. Só que o EPS ele tem a característica a seu favor dele ser muito mais leve e trabalhar com mais folga, ou seja, você tem menos patologia, menos carga no chão, então ela é muito, ela é, como é que eu posso dizer, pô, fugiu a palavra, mas ela é, bom, agora fugiu a palavra, mas assim, é a utilização de tecnologia, então ela vai trabalhar, ela tem uma performance melhor, bem melhor, tá? Mas é segura igual. Boa noite, no Radier, é obrigatório fazer impermeabilização? Não, não é obrigatório fazer impermeabilização. Por quê? Se você aprende a fazer o dreno de brita, que é uma coisa super simples, é simplesmente, ó, a grosso modo, é brita jogada em cima da terra, fechou? Isso é um dreno de brita. Se você fizer da forma correta, a umidade não vai passar para dentro da sua casa, tá? Se for de EPS, se for a fundação feita da forma que tem que ser feito. Então, por isso você não precisa gastar com impermeabilização na sua fundação, tá? O que eu sugiro é que, quando montar os painéis em volta da casa, isso eu sugiro também para convencional, faça ali um impermeabilizante barato, só para ajudar antes que você faça o revestimento da fachada, mas embaixo não precisa. Quero construir um sobrado. É possível ser em EPS? Essa daqui também é uma pergunta muito legal. Sem dúvida nenhuma. De novo, não existe limite para construir com EPS, tá? Então, qualquer tipo de projeto arquitetônico, você vai conseguir construir. E o sobrado, é assim, além de tudo, ele tem a questão térmica e acústica, vamos pensar assim, no grande caixote, vamos pensar, né? Então a gente tem, primeiro, de um nível para o outro, imagina o nível de acústica que você vai ter dentro do ambiente desse, fechado, 2 pavimentos, todo de isopor nas paredes e na laje, utilizando a laje convencional, beleza? Então, assim, é plenamente possível, a gente tem obras muito legais aí, feitas de EPS, e obras bem complexas. O que é um sobrado? É uma casa em cima da outra. Ah, é óbvio. Talvez não. Se você aprender a montar, tudo que você fez embaixo, você só vai replicar em cima. Os painéis que são utilizados no sobrado embaixo, você também aprende a saber qual painel que é, eles aguentam muita carga, muita carga. Lembra que eu falei lá daquele detalhe? Ah, mas é uma fundação para um prédio, mas fez numa casa. Os painéis que a gente utiliza para sobrados no pavimento de baixo, mesmo atingindo os 30%, ele aguenta muito mais peso do que uma casa em cima dele. Então ele vai trabalhar bem folgado. E lembrando, como ele é muito leve, então tudo vai economizar. Imagina um sobrado, a fundação para uma estrutura leve, faço uma casa, depois eu simplesmente faço outra em cima que ela também é levinha. Então, meu, é perfeito para um sobrado, tá? Quantos dias demora uma construção de EPS comparando com a convencional? Beleza? Olha só, a parte de estrutura na metade do tempo, beleza? Então você vai, porque é daí que vem o grande segredo do EPS, tá? Então é 50%, tá? Beleza? Qualquer engenheiro pode assinar uma obra de EPS? Sim, qualquer engenheiro pode assinar uma obra de EPS. Essa foi uma pergunta boa também. E posso emitir RT? Vocês já pensaram nisso? Posso emitir uma RT
para uma construção de EPS? Sim, todas as minhas obras eu emito a RT. Coloco lá a estrutura e tal, e emito a RT e faço em painel monolítico. Então, qualquer engenheiro. Então, imagina, ó, além da canetada, construir, né? Aí eu já respondo para você melhor ainda. Qualquer um pode assinar sim, sem nenhum problema. Rodrigo, chapisco na colher precisa de fibra e aderente? Pessoal, chapisco no sistema monolítico de EPS só com compressor. Não pode chapiscar na colher, beleza? Então, não vai fibra, aderente vai. O bom e velho Bianco você pode utilizar, mas ele tem que ser jateado com compressor, tá? Na colher, jamais. Isso vai trazer, com certeza, patologia, beleza? Aí é um detalhe, para quem quer construir a própria casa, que basta saber isso, olha só. Então, se você chegou lá, entendeu o que é chapisco, explicou que é um compressor, poxa, você mesmo olha e fala assim, agora eu sei como é que o cara vai ter que fazer o chapisco. Chegou lá, o cara tá jogando com a mão, você fala, tá tudo errado. Entende? Porque é muito mais simples do que a construção convencional. Quais as principais etapas da construção de EPS que não podem ter erro, né? Para que eu possa acompanhar os meus pedreiros. Então você chegou lá, você não tem experiência nenhuma com obra. A primeira delas, arranque no pé dos painéis, tá? Então assim, de novo, são aqueles ferrinhos enfiados no chão. Tem que ter aquele arranque pelo menos até 50 centímetros. Mas tem 2 pontos aí que são principais, né? Esse é o primeiro, 2 pontos principais. Você, primeira coisa, saber o que é isso aqui, que eu já comentei, reforço. Por quê? Montar o painel, o que é montar o painel? Colocar um painel do lado do outro. É muito simples, tá? Agora, os reforços, você tem que conferir todos, sem exceção. Então aqui, por exemplo, aqui é uma janela, tem 4 reforços. 1, 2, 3 e 4 nesse canto aqui, dentro e fora, então são 8. Isso você vai ter que passar na sua obra conferindo reforço por reforço, para ver se eles estão todos amarradinhos, tudo no lugar certo, travadinho, antes de fazer o chapisco. Esse é, assim, um dos principais pontos que não pode passar. Beleza? Então esse daí. O outro, o traço, é fundamental. Então você precisa adquirir um conhecimento que te ensine o que é um traço. O que é um traço? É uma receita de bolo, né? Como se fosse uma receita de bolo. Então, no bolo é o quê? Vai tantas gramas de farinha de trigo, tantos ovos, se o ovo é frio, se é não sei o quê. Eu não sei fazer bolo, mas é mais ou menos assim, né? Tantas gramas de margarina ou manteiga, ou seja lá o que for, você bate tudo aquilo lá, assa, pronto, sai o bolo. É igual quando a gente vem para a construção. Imagina que você vai pegar uma receita e lá vai estar dizendo assim, olha, utilizar 1 carrinho de mão de areia. Qual areia? Tá dentro da receita. Se é farinha de trigo, de milho, de não sei o quê, qualquer tipo de farinha. Lá é areia. Mas qual areia? A areia também tem vários tipos. Então, você tendo a informação de você vai utilizar determinada areia, claro que tem no mercado, uma coisa simples, né, que todo mundo utiliza, por isso que tem que ser testado em obra. Então você vai pegar um carrinho, você vai passar, a gente fala passar a régua, né, mas você vai deixar ele cheio completamente. Então, ó, é um carrinho desse aqui, vai pegar um saco de cimento, por exemplo, vai cortar ali no meio, vai jogar tudo dentro da betoneira. Então vai colocar ali tantos litros de água, e esse aditivo aqui você vai colocar 2 copinhos americanos daquele de plástico, tá? De novo, obra não é muito assim, mas tem que ter o dosador e tal. Pô, se conseguir, show de bola. No dia a dia da obra não é bem assim, então você tem que ser o mais simples possível, beleza? Então você tem que aprender a conferir esses reforços e também a conferir o traço, porque o traço é o que vai dar resistência da casa, tá? Então você tem que chegar lá, explicar, você vai poder explicar, imagina, você chega e fala assim, olha, esse traço aqui, ó, é 2 carrinhos desse aqui com um saco de cimento. Ué, mas da onde você tirou isso? Não, você tem o curso, tá te ensinando de forma simples e objetiva. Mas eu não vou fazer isso não, eu não tenho cara para ir lá fazer não. Não tem problema. Então, o que você tem que fazer? Vai chegar de perto e vai verificar se estão fazendo da forma que você quer. Beleza? Posso fazer minha casa de EPS sem laje, somente com telhado e platibanda? Pô, show. Essa daqui é show de bola. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é telhado. Não, bom, telhado não, telhado todo mundo sabe, né? Platibanda.
Putz, o que é platibanda? Muita gente me pergunta isso, é uma dúvida muito comum. Platibanda é o seguinte, sabe quando a gente escuta assim, minha casa ela é moderna, ela é de telhado embutido. Aí você olha assim lá pra laje, você não entende nada de obra e fala assim, porque hoje em dia as casas é tudo quadrado, né? A minha também é toda quadradona. Aí você olha assim, tá. É um murinho. O que é platibanda? É um murinho na frente da sua casa e atrás dele vai ter um telhado. Então imagina, aqui tá o muro, um murinho pequenininho, e o telhado fica aqui, ó, escondido. Por isso que é o telhado escondido. Aí você tá olhando daqui assim, ó, você não vê o telhado aqui, beleza? Então vamos lá. Pode sim, inclusive a platibanda, ela pode ser feita no próprio EPS. Nesse caso, essa pergunta é top. Nesse caso, imagina, o painel padrão ele tem 3 metros de altura. Então, se você for fazer a sua casa de telhado e quiser embutir ele, por exemplo, você pode subir com o painel direto, pode emendar o painel. Olha só, vai muito com a pergunta da Amanda. Sabendo fazer o reforço, esse é um tipo de reforço que é o reforço horizontal, que você vai unir uma placa na outra. Então, você vai subir ela direto, vai dar uma resistência muito maior no painel, porque não vai ter emenda, e você vai fazer ele embutido aqui. Você pode abrir o painel, por exemplo, o painel ele aguenta tanta carga que um telhado apoiado nele, sinceramente, é como se fosse nada. Então imagina, você pode furar o painel, enfiar o pedaço de madeira lá dentro e deixar ele apoiado, como se fosse na alvenaria, beleza? Então pode sim e vai economizar pra caramba, vai economizar, nossa, né? Então é uma solução muito legal. Para muros de divisa, faço viga baldrame normal com bloco e estaca. Ó, um muro de divisa, geralmente você não precisaria fazer o bloco, tá? Então, vamos lá. Se você está acostumado a fazer com bloco, mantém ele normal e só põe o muro de EPS como se fosse alvenaria, fechou? Mas como ele é muito leve, não vai precisar de, a não ser que o solo seja muito ruim, senão não vai precisar de bloco. Então você pode sair com a estaca direto, sobe direto no baldrame e, agora, pilares entre os painéis vai precisar, beleza? Então, não precisa ser uma modulação de 3 em 3 metros, né? Você pode abrir muito mais, passar muito mais isso daí. Mas, assim, se você utilizar um painel, por exemplo, aí vai depender do fornecedor, mas geralmente você vai fazer um pilarzinho ali, simples, embutido a cada 4 metros e faz o baldrame como você já está acostumado, não vai mudar nada. Na verdade, você pode fazer o baldrame menor, você vai economizar. Posso aprumar os painéis com ripas e madeiras, por ser uma obra longe do centro urbano. Pô, top também. Sem dúvida. Eu aprumo com madeira. Eu aprumo as minhas obras e eu ensino no curso, viu, Lucas, a você aprumar com pau de escora. Né? Cara, você pode usar metálico, pode ter regulador, uma série de coisas. Eu vou lá, aprumo da forma... Como é que a gente apruma pilar em obra? Pô, é com pau. Né? Você vai lá, põe ele no prumo, trava certinho e pronto. Então, é o seguinte, se você não precisa utilizar metálica, então você pode usar pau de escora aqui, e pode usar caibro na parte da longarina, pode usar o próprio pau de escora na longarina, beleza? Eu ensino lá também, você pode usar uma treliça, né, que é barata, então pode usar treliça também, beleza? Então pode ser sim com pau de escora, sem dúvida. Como é que é? Primeiro você vai travar ela no próprio painel, o painel ainda não está aprumado, tá vendo? Simplificando a coisa. Então você vai lá no painel, coloca uma treliça, amarra com arame, beleza. Vem com o pau de escora, trava ela, e aí você leva pro prumo e trava o pé do pau de escora. Beleza, chapisca, reboca a tela e depois dela. Deixa aquela faixa aberta, não tem problema nenhum. Aí você pode concretar a laje sem nenhum problema. Depois você vem e arranca a escora de lá e só finaliza o reboco, beleza? Então, olha só, Jornada da Casa do Isopor saindo do zero. Vai acontecer do dia 23/9 ao dia 27/9. É uma semana com 3 lives. Aí nessas lives eu vou trazer conteúdos, beleza? Então eu vou ensinar, o que eu vou ensinar? Construir casa de isopor com segurança, na metade do tempo e economizar os 30%, tá vendo? É o tripé que eu venho explicando desde o início da live, beleza? Como? Eu vou te ensinar o passo a passo para você entender como chegar nesse resultado de fazer ela segura na metade do tempo e economizar os 30%, mesmo você nunca tendo pisado numa obra, beleza? Então, ó, jornada
da casa de isopor saindo do zero, fechou?